Olá, pessoal, famílias da Casa Feego. Tomamos aqui o nosso estudo, né? Vamos dar sequência aí hoje. Tá aqui eu, Rômulo, Guilherme está aí conosco hoje, nessa gravação. Para iniciar, nós vamos fazer uma prece, para podermos aí pedir aos benfeitores que cuidem, né, do nosso estudo, nos preparem para esse momento. Peçamos então a Deus nesse instante que possa nos iluminar, nos fortalecer, enchendo o nosso coração de bom ânimo e disposição para os aprendizados que devemos de realizar, não apenas para o intelecto, Senhor, mas para que no aspecto moral possamos nós transformarmos a cada aprendizado e conseguirmos assim transformarmos também o mundo que nos cerca. O Senhor nos inspire, nos proteja e abençoe esse grupo, a família, bem como todos aqueles que se esforçam e trabalham incansavelmente para se tornarem melhores. O Senhor proteja-nos e abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Assim seja. A gente está nesse híbrido, né, assim, gravado virtual. Como é que foi o nosso último encontro? Eu, infelizmente, não pude participar. Pois é, Gui, foi bacana. A gente terminou, né, falando um pouco, concluindo aquela ideia que tinha começado lá atrás com as irmãs Fox, né, e aí falamos na última reunião sobre as mesas girantes, conversamos um bom bocado sobre isso, trouxemos Kardec, e aí sim, Uhum. concluímos, né, fala que concluímos porque aí com a ideia de Kardec, como é que foi o trabalho, a construção dele, de toda a parte método, quem teve para ajudá-lo nessa perspectiva, né? E o que que a gente, obviamente, pode tirar de toda a jornada de Kardec e para nós como pais, né? O que ficou claro lá é que se Kardec não teve filho, ele tinha uma missão grandiosa com a codificação. Provavelmente a nossa missão grandiosa é a educação dos nossos filhos, e aí é que a coisa comparou de uma maneira bem especial mesmo, foi bem bacana. Então, E aí hoje a gente conta aí contigo, né, para poder trazer seus conhecimentos aí para nos inspirar aí na sequência, né? E hoje a gente sim. tem outro tema, né? Hoje nós vamos seguir um pouco, né, Gui? Vamos adiante. Vamos avançar, né? A existência e sobrevivência do espírito. E eu acho que a proposta bacana é a gente conversar espírito, perispírito e corpo. Tentar não ser didático, professoral, né? Trazer alguns elementos básicos, mas bem no que a gente faz no grupo da família, né? Conversar na luz da família, como levar isso para as crianças e tudo mais. Bacana. E, e a gente falando sobre espírito, né? Como é que é, Rômulo? A gente tem espírito? A gente é espírito? O que É, que te marca nisso aí, dessa parte? essa pergunta é sempre boa, né? Toda vez que a gente fala Aham. se a pessoa. A quem aqui tem espírito, né? A gente sempre fica com relação àquela vontade de falar, eu tenho espírito, né? E Tem mesmo. esquecemos, né, desse detalhe, né? Que a gente, na verdade, não tem um espírito, a gente tem um corpo, a gente tem um perispírito. Nós somos o espírito, mas é um tanto difícil, parece, né? Porque a gente olha para cá, a gente pensa que isso é corpo, e depois descobrimos que, no fundo, realmente, quando a gente passa a pensar, somos esse espírito, né? Que, segundo o próprio livro dos Espíritos, trata-se aí dos seres inteligentes, né? Da criação. E os desdobramentos, né, Guilherme, filosóficos em torno disso são imensos, né? Assim, imaginar, o próprio Kardec reforça algumas questões importantes ali no livro dos Espíritos, né? Quando em certas horas usa a terminologia espírito para falar daquele ser criado, né, com esse propósito de evoluir, passar por vários estágios, até que se torna efetivamente esse formato que nós concebemos, né, humanizado e Entra no período de posteriormente humanidade. no sentido já angelical. Então, quer dizer, ele Hum. separa, inclusive, né, a questão do princípio espiritual, aquele que é criado, a origem, né, a criação daquela estrutura, e depois do espírito individualizado, né, esse que aqui nesse momento, eu, você, podemos falar nesse formato. Então, toda essa estrutura, Kardec vai trabalhar, e isso tem, como eu falei, implicações filosóficas e científicas também muito profundas. E Nosso a gente pode objetivo remeter, né, para os cursos que tem nas casas espíritas, o ESD, o EAD, né, que tem essa trabalham isso muito proposta, bem. Tem é essa que proposta ali de trazer essa diferenciação entre o princípio inteligente, o princípio espiritual que está caminhando ali, né, nos reinos, e a sim, gente, o e a gente. espírito, e a gente.
Porque nesse caso é importante a gente assim avaliar ou não deixar passar esse assunto, porque as crianças perguntam, né? Eu vejo, por exemplo, aqui em casa as coisas assim, sempre a Luciana pergunta, eu acho engraçado quando ela fala assim, quem foi que criou o Deus? O Deus. É bom o artigo, né? O Deus. Eu falo, É. não, filha, mas ninguém criou Deus. Ele criou todas as coisas. Mas quando foi que ele criou? Aí quer dizer, o próprio livro dos Espíritos, né, já menciona isso, que nós não vamos avançar, pelo menos não nesse momento, nesses aspectos, porque o próprio livro dos Espíritos menciona que isso é um mistério. Quando foi que Deus começou a criar? Fala que foi de toda a eternidade. Mas se Uhum. Deus existe de toda a eternidade, quer dizer, ele começou a criar em algum momento? Não, ele já criava antes. Quer dizer, essas coisas transcendem. E o nosso objetivo hoje, especialmente hoje, é imaginar esse ser inteligente da criação, que é, na verdade, a proposta, como bem mencionado lá também, é entender que isso é apartado do aspecto material. Então, a porção efetivamente espiritual, o espírito, ele não é procedente, não é derivado da matéria, em nada. Né? É algo absolutamente distinto de toda a matéria que a gente conhece. E a matéria, por mais quintessenciada que seja, né? Essa matéria grosseira do corpo, essa matéria das coisas que nós pegamos, tocamos, até a matéria mais sutil, como por exemplo nós vamos falar do perispírito, ou de qualquer outro elemento espiritual, o espírito ainda assim é diferente, é um terceiro elemento, né? Que assim, na trindade, né? Deus, espírito e a matéria, que contempla obviamente tudo isso aí, é diferente. E ali essa construção, que é muito interessante, né? Todo o processo evolutivo de ir aos poucos acumulando conhecimento, experiência, sentimentos, vai se tornando Isso. aí uma Uhum. figura que, com o passar do tempo, vai se moralizando, vai construindo, desenvolvendo seu livre-arbítrio, capacidade de escolha, transformação íntima, né, reforma pessoal pela própria força, nesse sentido, pelas próprias escolhas, até se tornar um ser conectado, né, por absoluto, como Jesus, por exemplo, um espírito puro, né, que já tem toda essa trama das existências para que possa auxiliar na própria criação divina. Passou certamente umas várias existências cuidando muito de si, aquela proposta das encarnações, né, de transformar-se, e agora começa, ao invés de ficar mais ocupado, ou até identicamente ocupado, em transformar-se, mudar-se e construir, né, uma condição divina, passa a ser um agente direto de Deus, né, nesse sentido. Por isso, o princípio inteligente do universo, como está lá no Livro dos Espíritos. E a gente que vive aqui depende, né, obviamente, enquanto materializados estamos, a gente depende de Isso. uma outra figurinha, né, Guilherme? Não é só aí o espírito, né? A gente tem um agente aí que faz um meio de campo, né, entre o A espírito e a matéria e o gente, corpo, né? a gente tem um perispírito e é interessante porque os próprios espíritas não se debruçam sobre ele para tentar compreendê-lo. Em geral, né, a gente tem aquela noção vaga que é o que está entre o corpo e o espírito, mas como se fosse uma invenção espírita. E perispírito efetivamente não é uma invenção espírita. Por exemplo, a gente tem citações lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15 ali, mais ou menos, versículos 40 alguma coisa, né? Em que ele vai falar da ressurreição, a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo da corrupção, ressuscita-se da incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, e aqui vem a passagem mais conhecida, né? Ressuscita-se corpo espiritual. E ainda vai falar, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Como a gente tem uma transição de algo que nos acompanha, a gente tem uma transição de um corpo ali, tanto espiritual quanto material. E como que um vai se perdendo em detrimento do outro. Um vai diminuindo, né, necessariamente o corpo material, as corrupções, as ânsias do mundo vão diminuindo e o corpo espiritual vai se ganhando formosura, vai se burilando, né, e ficando mais espiritualizado. Mas não é só isso, não. No Egito Antigo também se tinha essa notícia de corpo espiritual.
Isso era cultuado na Grécia, se tinha noção de corpo espiritual também. Vários textos falam sobre os mortos que voltavam e tinham marcas no corpo espiritual das mazelas que eles causaram à humanidade. Índia fala de corpo espiritual, né? Enfim, a gente tem esse elemento ali que nos liga, nós espíritos, ao nosso corpo, e ele é melhor que Bombril. Eu fico É, pensando nisso, sabe? Bombril ainda está perdendo utilidade, né? Que era mil e uma utilidades, mas agora com essa TV digital já não serve mais para antena. não Sua mais. casa deve ter tido, né? Na minha teve. Várias, várias. Bombrilzão lá teve analógica ali na antena. Já não é É, mais, perdeu utilidade. Perispírito, não. O cabedal de utilidades e que nos serve, né? As grandes funções desse perispírito, que é um dos modos da gente conhecê-lo. A gente tem esse corpo, então, espiritual, que já vem remetido por várias religiões e vários movimentos religiosos. Kardec nos explica o que ele é por meio dos espíritos, através de perguntas e respostas, né? E interessantíssimo como esse corpo espiritual ele faz parte da nossa individualidade, ele vai evoluindo com a gente, de tal modo que ele é único. isso é Então, ele bacana, né, Gui? A é gente vê aí a bacana. diferença que é o quanto ela individualiza no sentido de é uma espécie de digital, né? É uma espécie de digital que vai passando de uma vida e ela é única, né? Não tem outra que se repete. E é O perispírito única, naquela estrutura, naquela condição é único, né? Nada é igual. retirado dos elementos daquele globo que a gente está, então a gente está em comunhão com a nossa Mãe Terra aqui, a comunhão psíquica, né? Comunhão de energias mesmo, que o nosso perispírito veio reformulado das energias aqui da Terra, dos fluidos terrestres. E a gente pode falar um pouquinho das funções, né? Uma primeira função, função instrumental, de servir de instrumento à alma na interação, né, com o corpo. A função individualizadora dele, nos identificar e mais, contar a nossa história. E a gente vai vendo como que nós somos resultado das histórias anteriores e como que isso se liga na ideia de reencarnação e todas as peças vão se encaixando. Se há reencarnação porque Deus é justo, como que a gente vai ser julgado por uma vida só? Tantas pessoas, tantos dramas diferentes, né? Tantas vidas mais fáceis, vidas mais difíceis. Então, a reencarnação como a justiça de Deus plena, o perispírito casando ali como aquele ente que vai fazer o elo das reencarnações, vindo ali com a gente, nos acompanhando, marcando, nos individualizando, carregando a nossa história, É, se burilando. André Luiz, né, meu amigo, fala tanto desse perispírito, né? Dessas Puxa, funções, né, que a gente falou. Olha, eu lembro de falar assim, o perispírito permitia, por exemplo, a construção de casas pela própria moldagem dos fluidos materiais, pela condição do perispírito, quer dizer, o né? espírito por si só não vai. Kardec reforça isso, né? A gente falou agora há pouco das mesas girantes, né? Espíritos muito puros tem, obviamente, maior dificuldade nesse manuseio das questões materiais pela exatamente ausência desse aspecto material que faça esse câmbio, né, entre as duas coisas. Então, um espírito mais materializado, com perispírito, ainda com as nossas formações aqui, tem muito mais facilidade, né? Você vê André Luiz contando que os espíritos, quando vêm aqui falar, eu me lembro bem, acho que, salvo engano, é o brilho da vida eterna, Asclépio, né? Asclepio, quer dizer, Asclépio. a luta para poder fazer aquilo acontecer, né? De A materializar. materialização, todo mundo tendo que se vibrar para ele vir, se Jesus, materializar né? ali na reunião, né? Imagina Jesus reencarnando, né? Vindo para cá, encarnar a transformação, né? De manuseio da matéria em torno daquele espírito para que pudesse as coisas acontecerem. Essa questão da função organizadora, né? De vai nascer com um problema cardíaco, como você estava bem Uhum. falando da lei da reencarnação, aquilo gravado, uma espécie de HD, onde fica registrado lá e na hora certa aquilo se manifesta, né? Se aplica porque realmente é uma estrutura muito bem elaborada, né? Muito Já é um molde incrível, né? ali para tudo, né? É um Então, computadorzaço. o perispírito, todas essas funções ali para a gente entender, mas ainda há um elemento ainda importante, né? O É. corpo. A gente não pode deixar de falar do corpo. O vestuário, né, amigo? É o vestuário. Vestuário. É o vestuário. As mensagens, especialmente do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalham muito com esse conceito, né? De que nós temos um espírito e que esse corpo, ele nada mais é do que a veste. Mas esse vestuário, essa veste, na verdade, ela
precisa, que a gente precisa sempre lembrar, como dizia Paulo, né, assim, do cuidado com o vaso. O vaso Uhum. precisa de ser assim, tratado, bem cuidado, porque obviamente assim, se nós temos a nossa condição psíquica, esse corpo foi feito exatamente para atender a esse espírito que consegue, né, criar as condições que nós temos, porque nós somos também limitadores, né, amigo? É bom que a gente lembre que esse corpo que nós estamos aqui agora, muitos espíritos até não se cansam de falar, é uma prisão limitadora, porque o espírito tem potencialidades muito maiores e o corpo, para essa existência, não foi feito para aquilo. Então, causa, assim, um aspecto grosseiro da matéria que o Ao espírito, mesmo de verdade, né? tempo que nos protege da influenciação espiritual. É, Tanto tem a função limitadora, mas tem a função de, a tal ponto, até nos esconder de obsessores, né? Quantos que falam assim, eu não estou reconhecendo ele naquele corpo ali mais. perfeito, perfeito. Né, e as questões das vibrações, tudo também. Então, quanto é bendito o nosso corpo. E a gente faz essa comunicação nos dois sentidos, né? O Uhum. espírito atua e aí o perispírito, de alguma forma, faz impregnar aquilo no corpo físico. A gente se vê aí a própria medicina hoje com forma muito mais clara, né? Com ódio, quando você sente raiva, os efeitos psicossomáticos, né? Isso somatiza no Psicossomático. corpo. E no sentido inverso, esse corpo também é dedicado aos vícios, de alguma forma, da carne que o prejudicam, terminam também incutindo no espírito aquela sensação ruim, né, de culpa, de mal-estar. Então, quer dizer, é uma via de mão dupla. Então, eu cuido, talvez não adiante, a gente podia até usar assim, uma palavra, assim, de falar, olha, eu vou fazer uma reforma íntima. Essa reforma íntima, ela não pode estar dissociada, por exemplo, do cuidado com o próprio corpo físico. É, E nos é, aspectos gerais, não estou falando assim, de ir para é isso. academia, estou falando de É, bem-estar orgânico. Comer é. bem, ter leveza para fazer as coisas, quer fazer yoga, pilates, não importa, mas ter uma tranquilidade de estar cuidando desse organismo físico de alguma forma, porque como a gente pensou, né, Kardec visualizou, é uma mão dupla, não tem jeito. Vou fazer Isso. uma reforma íntima, sou uma pessoa santa, mas o corpo, na verdade, está ainda cheio de Doente, né? devassidão, Cheio. parece que não fecha, né, a conta. E isso é um caminho, né, meu amigo? Acho que a gente compensa pensar, talvez ensinar para os filhos essa teoria dessa, dessa questão de corpo, perispírito e espírito, talvez passe por isso, né? Comece por aí. O que Aquele, você aquele acha? respeito às casas, né? Respeita a sua casa mental, respeita a sua casa corporal, né? Uhum. Respeita o seu quarto, que a gente chega nesse ponto de ter que ensinar para os nossos filhos que aquele domínio feudal que ele tem deve ser respeitado, porque o quarto das crianças, eu tenho uma menina de 12, ali é o domínio feudal, ali eu tenho que ser É. o João sem terra para entrar lá dentro e tentar mexer em alguma coisa, né? Desapossar a pessoa, mas... E a gente fica pensando, né? Como é que a gente vai falar sobre isso, né? Assim, para os nossos filhos, né? Assim, tem alguma ideia, alguma sugestão, uma coisa bacana que a gente possa usar? As tias da evangelização, né, as nossas grandes amigos e amigas ali da evangelização infantil, eles usam algumas histórias interessantíssimas. Por exemplo, a do perfume. A historinha do perfume, que os evangelizadores vão e trazem um perfume para a aula, né? E ali falam para a criança, sente esse cheirinho. E deixa a criança sentir o cheiro, né? E vai mostrando, olha, é, esse vidro de perfume é a gente aqui encarnado. Mas o que que é isso? O cheirinho é o espírito. A água que está trazendo esse cheiro é o nosso perispírito. A gente, é ela que nos carrega, que está ligando as coisas. E o nosso corpo é o vidro. Veja ali a nossa forma. E como eles apresentam isso de uma forma lúdica, vivenciada com as crianças, né? De tal forma que marca. A dificuldade já é conversar com os mais velhos, né? Como Uhum. trazer isso aí para os mais velhos? Você tem alguma coisa aí para gente que você já viu? Aqui na prática, os mais velhos, né, as crianças, vamos dizer É, assim, nesse sentido, e os adolescentes, de alguma forma, a gente precisa ter esse diálogo, sabe, Guilherme? Eu imagino um tanto mais aberto, especialmente na questão de causas e consequências, né, meu amigo? é, Porque é um nível de responsabilidade que transcende essa existência. É aí que me uhum, parece o grande formato para a gente poder pensar. Porque se a gente for pensar assim, olha, essa vida aqui é uma vida única.
Então, vamos aproveitá-la, vamos gozar dela, tudo que ela oferece. Aí é aquele carpe diem, né, amigo, de outros Isso. tempos. Você devassa em tudo, come o tanto que quer, se acaba o tanto que quer, porque é essa a única experiência. Se você tiver uma oportunidade, por exemplo, de cometer um, uma pequena burla, vamos pegar aí o momento que a gente está vivendo, né? Eu vou ali, vou furar a fila da vacina. Ah, mas é para poder preservar essa vida aqui. Quando a gente assim o age, a gente termina, na verdade, pensando só nesta existência, sem avaliar, como você já bem mencionou, a doutrina da reencarnação, lei de causa e efeito, sobrevivência do espírito a essa existência, porque certamente todos esses pequenos lapsos que nós vamos cometendo, eles vão permanecer com esse espírito, gravado nesse perispírito, que pode ter repercussões no corpo de uma outra vida. Então, quando você começa a pensar com esse nível de responsabilidade, você já começa a pensar um pouco mais em frear os próprios impulsos, cuidar do que está sendo gravado nesse perispírito, porque você sabe que aquele corpo ali na frente pode sofrer consequências muito ruins por conta dessa escolha que foi feita aqui agora. Então, essa noção de Gente, responsabilidade me parece o caminho responsabilidade. acertado, né, para a gente poder ajustar isso entre pais e adolescentes, crianças mais velhas. Temos que partir para esse nível de argumentação, que eles têm condição de suportar, né, penso eu. Uma porção boa do tesouro espírita, né? Que o espiritismo ele é um tesouro, o cristianismo redivivo. Uma porção boa é a reencarnação. E como ela nos força, tem uma questão de ponto de vista, né? A gente for remeter ao Evangelho com o Espiritismo lá, eu acho que capítulo 2 e tem 5. De ver as coisas em perspectivas de evolução espiritual. Como que muda para as demais religiões ou espiritualistas que a gente vai ter essa vida, vai ser julgado por Deus, vai ficar ou dormindo ou no céu eterno, à espera do julgamento final. Mas que a gente pode ser redimido por Cristo, né? Ou pela nossa fé, ou pelas Uhum. nossas obras. E vem a doutrina espírita falando assim, olha, há uma lei de causa e efeito, e como você precisa bem partilhar do mundo, entregar coisas boas para fazer do mundo um lugar melhor para você. Até para a gente, né? A gente fala assim, para os nossos filhos, não é para a gente, porque um dia a gente volta. E a É. gente queria uma casinha arrumada, né? Quando a gente voltar. E aí está o Kardec, né, de forma muito sábia, lá no Livro dos Espíritos, quando ele põe lá, quando ele grafa nos prolegômenos ali, né, aquela cepa, né, que ele coloca lá a, a, a estrutura que é exatamente o símbolo do que a gente Uhum. viu hoje aqui, né? Os três itens dimensionados de uma forma muito clara, em que o espírito ali é o sumo, a casca daquela uva, né, na verdade, um perispírito, e assim a estrutura como o corpo material, físico que está aqui. Então, essa ideia de Kardec que a gente está vendo aqui, às vezes parece simbólica ou teórica, mas a gente precisa trazer essa realidade que nós somos espíritos, que transcendemos dessa existência, para que esse nível de responsabilidade, aí sim, quando eu falo em vou fazer minha transformação íntima e moral, eu sei que eu não estou fazendo não é só para agora, eu estou Uhum. fazendo para toda a eternidade. Esse pequeno passo, agora é igual a história do homem na lua, né? É um pequeno passo, mas é um grande É. passo, na verdade, porque no final das contas é o começar de um projeto que não termina ali, no final da existência. E esse projeto iniciado aqui repercute nesse perispírito, na manutenção das nossas energias, dos centros de força, né? Como o André Luiz fala tanto disso, a gente começa a equilibrar isso para que o nosso organismo tenha também lá na frente a condição de ser melhor domado, né? Porque se está lá que a carne, não tem nada de a carne é fraca, nós é que somos, no final das contas a gente sabe o quanto um corpo, por exemplo, mal educado no sentido Isso, não espiritual da educar. palavra, né? Uhum. O quanto ele força o espírito, na Exige, verdade, né? demanda. Ele puxa, ele atrai o espírito. Basta a gente Uhum. ver, por exemplo, um corpo que depende, por exemplo, de algum uso de medicamento quando está na Sim. abstinência. O sofrimento que ele causa no espírito exatamente por conta desse eventual desequilíbrio de uma outra experiência ou nessa. Então, o grande recado, me parece, né, Guilherme, desse estudo nosso, mais do que a parte técnica, é essa avaliação da responsabilidade que nós temos com esses três elementos e que podemos cuidar, né, dos três de maneira muito intensa à medida que conhecemos essas coisas e pensamos com esse nível de responsabilidade, seguramos nossos impulsos, nossos instintos, né, que nos levam ao mau caminho, para que a gente consiga, de alguma forma, corrigir essa rota, né, e ter os três de maneira mais equilibrada
na entrega, na devolução do corpo e na manutenção desse espírito, né, que somos aí para toda a eternidade. E não tem jeito de não falar da obra de Humberto de Campos, porque eu acho fantástico quando traz o Cristo do cotidiano, traz o Cristo dos pequenos gestos, a nos indicar como que isso deve ser feito, né? Não são grandes gestos, salvar a humanidade, ou um grande ato de caridade, mas os pequenos gestos dia a dia, né, Romulo? Todos Aí eles. viver em família, no servir, no cuidado ao falar, no cuidado na postura dentro de casa, né? Esse é o caminho. O caminho é esse, né? Para a gente poder É, entender essa lógica do espírito, que não tem nada de diferente, que é espetacular. uhum, Não foram os espíritas que criaram nem o espírito, é, nem o perispírito, nem nada disso. perispírito. É, Mas esse nível mais consciente, uma conversa mais lúcida com os nossos filhos. Porque até aquelas questões sobre morte, sobre tudo isso vai desaparecendo, isso vai deixando de ser um dogma e se torna uma conversa madura de quem, obviamente, natural, natural, de quem consegue assim natural. conviver e entender que nós somos espíritos eternos. Enquanto estivermos É, trabalhando para a matéria dessa existência, a gente sempre vai ter dilemas muito complicados de resolver, ao passo que se partirmos a pensar que eu estou tratando bem este corpo, mas esse tratar bem não é só para essa vida, não é só para esse corpo, é para toda a existência do espírito, os dilemas diminuem, porque eles se tornam, na verdade, você começa a perceber que você faz um raciocínio não é para agora. Aí já não temos aquela dúvida, será que compensa eu fazer uma coisinha errada aqui ou outra ali para preservar meu corpo? Você já não tem mais essa dúvida, porque você descobre que não vale a pena entregar-se a isso, porque são questões, obviamente, que afrontam essa perspectiva, né, transcendente aí da ética espiritual, nesse caso, né, da ética cristã, nesse sentido. como é Parece que assim a grandioso, gente né? consegue resumir bem, né, a proposta de hoje, meu amigo, embora, como disse, né, É, seriam centenas de horas aí de reflexões sobre e os mais diversos fica aspectos, né? Fica o convite para os nossos amigos que nos acompanham, né, a frequentarem as casas, os cursos que oferecem, porque essas reflexões são feitas lá também. E como o material do ES do EAGE tem melhorado, eles deram uma revisão das apostilas agora, eu debrucei na ES de 1 esses dias. Uhum. Saiu, acho que esse ano, semestre passado. Como tá bom, impressionante. Maravilha, meu Opa, amigo. Você vamos faz uma... encerrar? Vamos lá, você faz a prece para a gente agora? Vamos lá. Vamos lá então, meu amigo. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizando os nossos grandes amigos espirituais, nosso amigo Jesus, e agradecendo pelo que nós somos, espíritos imortais, criados por Deus, irmãos na humanidade, irmãos universais, agradecendo pelo que somos, pedindo a Deus pelo que temos, que a gente saiba dar bom uso, que a gente saiba entregar a Deus aquilo que a gente deve entregar, as nossas boas vontades, os nossos talentos, os nossos trabalhos, o nosso bem-querer, o nosso sorriso. Nesses tempos de pandemia, a gente consiga sorrir e agradecer, ser grato ao Senhor, porque somos espíritos imortais. Esse é um tempo que passa. E o que nós temos, vamos empregar na obra de Deus, vamos empregar no bem-querer das pessoas que nos cercam, nos desconhecidos caídos ao caminho. E como a gente é grato, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje, reunido, ainda que pelo virtual. E grato pela oportunidade de participar da Casa Espírita, de participar dos movimentos religiosos, de ser tocado, Senhor, pela sua intuição no caminho. Te agradece, meu Pai, e assim seja. Que assim seja. É isso aí, Abraço, pessoal. pessoal. Um abraço para vocês. Até a semana que Abraço. vem, né? Vamos estar juntos aí no presencial. Agora, presencial não, desculpa, E, sei lá, no ao vivo. ao vivo. Vamos Ao acostumando. vivo. Já é vontade, viu, de estar no É presencial. híbrido do virtual, né? Forte abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês, hein?